Rafael. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, vou começar então, primeiramente agradecendo pela oportunidade de ter sido convidado para fazer essa palestra. A gente sempre aprende muito, né, fazendo os estudos. Então, sim, eu vim correndo. Então, a gente vai falar sobre um tema que é muito importante para a doutrina espírita, é um tema pertinente para todos nós, fundamental, né? Não só na doutrina espírita, mas no cristianismo, que é a caridade. Como Paulo de Tarso falou, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor ou sem a caridade, que é a prática do amor, a gente nada nada somos. Então, a gente precisa dessa prática da caridade no nosso dia a dia. E para além da caridade, que a gente entende como caridade material, é a caridade moral, que é quando você adiciona o amor de fato num ato que você esteja fazendo material. E nós vamos nos basear basicamente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, e também na parábola do bom samaritano, que foi ensinada para nós por Jesus. E a gente vai fazer aqui uma análise do que Kardec apresenta para a gente nesse capítulo 15 e também na parábola do bom samaritano. Ao tempo de Kardec, era comum o termo usado fora da igreja não há salvação. E aí, quando Kardec, no século XIX, apresenta para a gente fora da caridade não há salvação, ele apresenta para a gente uma forma de raciocinar diferente, porque ele nos mostra que a gente não precisa estar necessariamente atrelado, fixado em uma religião específica, ou até mesmo em uma religião, mas ele apresenta o Espiritismo como uma doutrina filosófica com consequências morais, porque ela vai usar o Evangelho de Jesus como fundamento, né, como moral. Então, a moral espírita é a moral cristã. E quando ele faz essa dissociação, a igreja na época dizia, fora da igreja não há salvação. Entretanto, Kardec vem e apresenta para a gente que, segundo o Evangelho de Jesus, não é fora da igreja, ou fora da verdade, ou até mesmo fora de algum outro princípio, como a verdade em si, mas é fora da caridade, não há salvação. Então, a gente precisa ensinar para as nossas crianças, nossos filhos, e também na evangelização, encaminhar os pensamentos deles desde cedo nesse sentido, a fazer a prática da caridade, sendo benevolentes para com os colegas, sendo dóceis, mansos e pacíficos, pacificadores, tudo conforme Jesus ensinou lá no seu sermão da montanha. E ensinar principalmente a eles a praticarem a caridade, porque às vezes a gente leva o nosso filho ou orienta a frequentar a religião, mas a pessoa, o que acontece é que ela acaba criando uma série de hábitos exteriores, formalidades, e pensa que a religião seria isso. E, de certa forma, acaba fazendo parte da religião, principalmente as religiões mais tradicionais, os dogmas, os paramentos, mas o Espiritismo não é uma doutrina que tenha essa base assim, institucional nesse sentido, de ter dogmas ou regras, uma hierarquia, não existe isso dentro do Espiritismo. No caso, a doutrina espírita seria uma religião, uma doutrina
com consequências filosóficas e morais. Ela pode ser considerada uma religião no aspecto de ligar a Deus, então a gente ensinando nossos filhos a educação deles nessa base da caridade e da espiritualidade, porque é importante a gente fazer essa diferenciação entre a religiosidade e a espiritualidade, que são conceitos um pouco diferentes, são próximos, mas são diferentes. Porque a religiosidade, você tem ali toda aquela crença em rituais, em uma série de crenças que são padronizadas, digamos assim. Já a espiritualidade, você trabalha essa parte da caridade mesmo, da moral com as nossas crianças. E isso a gente pode fazer como pai, mas também como evangelizador, e também como professor, seja qual for a nossa profissão. E aí, então, vamos começar aqui. E aí a gente pode começar, então, com duas perguntas básicas. A primeira é, qual é a condição para ser salvo? Primeiro, a gente tem que entender que, então, a gente já viu pelo início a introdução e o que a gente vê em Kardec, que é a caridade, a condição para ser salvo. Mas o que seria essa salvação? Aí é um conceito, acho que é particular, cada um pode fazer uma reflexão. Varia também de acordo com a religião, cada pessoa tem uma forma de pensar. E aí eu vou deixar essa aqui para cada um responder por si mesmo. Ou então a gente pode, ao longo do estudo, fazer uma reflexão, uma análise. Aí aqui nós temos uma pintura que é de um pintor chamado Bartolomeu Spranger, lá da Bélgica, na época do Renascimento. Ele pintou aqui Jesus vindo dos céus, acompanhado dos anjos e todos os homens que tinham participado do processo de implantação do Evangelho, os santos da igreja, e aqui diante dele a população toda, as nações estavam sendo separadas entre bons e maus, que seria o dia do juízo final. Essa pintura mostra de forma interessante como que o artista ele tem uma visão já do fiel da época, que era aquela visão mais materialista. Porque a gente vai ver na parábola de Jesus que ele explica sobre o grande dia do juízo, mas ele, como é uma parábola, ele deixa um sentido espiritual, mas o artista também precisa usar a forma da parábola no sentido material para que as pessoas possam compreender. E foi uma série de artistas que fizeram. Esse aqui foi no início do Renascimento. Essa pintura aqui é do Michelangelo, ele já pintou o grande juízo final lá na Capela Sistina, no Vaticano. E ele já pinta um Jesus mais forte, um Jesus que precisava ter uma dinâmica muito forte, porque tinha todo o amparo aqui dos espíritos que trabalharam com ele, fizeram parte também da igreja, da construção, da divulgação e implantação do Evangelho na Terra, mas ela está incompleta essa imagem. Aqui para baixo tem os espíritos inferiores, que seriam os chamados demônios, que eles tentam impedir que os espíritos bons, ou que estão empenhados em ascender, possam ir para o plano superior. Então, o Michelangelo já vê o dia do juízo final como uma coisa mais dramática, assim, não tão simples quanto naquela outra pintura, que mostra uma coisa mais pacífica, apenas Jesus centralizado ali e fazendo a separação entre o joio e o trigo. Já o Michelangelo coloca uma multidão aqui em volta, como se fosse um caos mesmo, essa transição em que nós estaríamos passando. E que, coincidentemente, nós estamos exatamente agora, nos anos 2000, né, passando por essa transição no sentido espiritual. Aqui a gente tem outra pintura, essa aqui é do Rubens, que era um período chamado de Barroco.
Jesus também sempre colocado como um rei vindo dos céus com seus anjos, e embaixo sempre aqueles homens retorcidos, contorcidos, mostrando ali, tá dando para ver as imagens? Aí mostrando os homens ali mais apegados à matéria e meio que impedindo os outros de ascenderem, de subirem. Aí então, no capítulo 15 do Evangelho, Kardec narra a primeira parábola, que é esse grande juízo. O que isso tem a ver com a caridade que a gente está falando? E aí Kardec, o Evangelho, na verdade, diz assim: eis que no grande dia o rei virá com os seus anjos e ele reunirá diante de si todas as nações do mundo. E aí, então, ele dirá àqueles que são as ovelhas, que estão à sua direita. Ele vai separar as ovelhas e os bodes. É apenas simbolismo, né? Porque não tem nada a ver com o animal em si. Mas as ovelhas representariam os bons e os bodes os maus. E aí o Senhor dirá assim: vinde vós, se dirigindo à direita, usufruir do reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque quando eu tive fome, vós me destes de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estive com frio, vós me agasalhaste. Quando eu estive doente ou estive na prisão, vós vieste me visitar. E aí os justos falarão assim para esse juiz ou esse rei, que é o próprio Jesus, né? Na parábola. Ele diz assim: toda vez que fizestes a um dos pequeninos da terra, é a mim que o fizestes. Porque eles tinham perguntado: Senhor, quando foi que nós fizemos essas coisas? Estivemos com fome ou com sede, com frio, e nós te agasalhamos. E aí Jesus se coloca no lugar daqueles mais necessitados da terra, dos pequeninos. Então, todas as vezes que a gente faz a caridade aos menores da terra, na verdade, ao próprio Jesus que nós estamos praticando a caridade. E aí Jesus vira para os da esquerda, aos bodes, ele diz: para vós foi preparado a região, né, o local para os anjos e o diabo e seus anjos. E aí então, apartai-vos de mim, porque quando eu tive fome, vós não me destes de comer. Quando eu tive sede, não me destes de beber. Quando eu estive nu, não me vestistes. E quando eu estava doente, não foste me visitar. E quando eu estava preso, não tiveste misericórdia ou compaixão de mim. E aí, então, eles viraram para o rei e falaram assim: mas quando foi, Senhor, que nós te vimos preso, ou te vimos doente, ou com fome, ou com frio, e deixamos de dar assistência ao Senhor? E aí Jesus fala para eles: em verdade, todas as vezes que deixaste de fazer, olha a responsabilidade, não é só fazer, também é não deixar de fazer. Todas as vezes que deixaste de fazer a um dos menores, dos mais pequeninos da terra, é a mim, em verdade, que deixaste de fazer. Aí então Jesus, ele faz nessa parábola uma separação entre aqueles que fizeram a caridade e aqueles que não fizeram. Então, aí volta lá no que Kardec diz: fora da caridade não há salvação. Ele não faz acepção ali de religião. Jesus não pergunta qual seita ou qual preceito ele seguia, se ele era judeu, se ele era samaritano, não pergunta, ele não coloca esse ponto para ser avaliado, ele coloca apenas a caridade. E aí, então, a gente tem nessa parábola o simbolismo dela. A gente vem lá na época de Jesus, ele vinha de um grupo de pessoas, de uma descendência que tinha a ideia de Deus, um Deus punitivo, um Deus vingativo,
um Deus que agia materialmente. Então, para eles era difícil entender um Deus apenas misericordioso, justo, mas um paizinho, como Jesus falava. E então Jesus precisava usar um simbolismo similar ao que eles já conheciam, que era esse juízo, o grande e temível dia do Senhor, para que eles pudessem analisar e aquele conteúdo entrar neles. Então, Jesus usa um simbolismo bem dramático, né, para poder dar a mensagem, mas como a gente sabe, a parábola ela é uma história que usa um recurso material, mas que tem um simbolismo espiritual. Então, o seu simbolismo ele é interessante porque, à medida que os séculos vão passando, cada geração vai entendendo melhor interpretando, dando novos sentidos. Porque a ciência vai avançando, novas revelações foram sendo feitas, como é o caso da doutrina espírita, que foi ser revelada só agora no século XIX. Aí é que a gente começou a entender muita coisa do simbolismo da parábola. Por exemplo, qual o sentido espiritual dessa separação, né? A gente está falando que Jesus não vem necessariamente materialmente, como eles imaginavam, como se Jesus fosse descer do céu na sua glória, aparecendo para todos e fazendo de forma rigorosa, dessa forma material, separando as pessoas. Mas, na verdade, ele fala de uma transição. A gente vai passar, ou estamos já passando, na verdade, uma transição de categoria de mundo, que a gente sabe que assim como as espécies evoluem, como a Darwin explicou para a gente, os homens evoluem e os espíritos evoluem, que esses espíritos que habitam, né, os homens, que animam os homens, eles evoluem. Assim também os mundos evoluem. Então existem várias categorias de mundo. E a gente passou do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. E, em seguida, nós iremos para o mundo de regeneração. Então, no mundo de provas e expiações, há ainda digamos assim, um predomínio do mal. Às vezes a gente liga a televisão, a gente só vê maldade, a gente só vê notícias tristes, mas se a gente tiver bons olhos também para procurar, a gente vai encontrar boas notícias, porque essas são menos veiculadas. Mas a gente pode até perceber no dia a dia que a gente consegue ver bons exemplos de pessoas, seja no ônibus, alguém que dá o lugar para alguém, para um idoso, alguém que dá uma assistência ao idoso. Então precisamos ser também propagadores e pacificadores, propagadores do bem, para que a gente gere uma consciência, uma mentalidade melhor nessa geração nossa. E no caso, a herança da terra, então, será para os mansos e pacíficos. Então, quando a gente faz a transição do planeta de provas e expiações, que não é uma coisa rápida, drástica, como os pintores pintaram lá, como se fosse uma separação rigorosa, naquele dia exato, Jesus vai separar os bons dos maus. Seria meio que uma violência até. Então, na verdade, é um período de transição. E Jesus já vinha falando desse período há 2000 anos, quando ele falava: preparai-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ainda mandou o João Batista para preparar ainda mais o caminho, quando ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado aquele que vai endireitar as veredas, né? Então, Jesus veio no seu Sermão do Monte, falando para a gente que bem-aventurados são os mansos, os pacíficos, porque esses é que herdarão a terra. Os pacíficos, os pacificadores, todos nós que buscarmos fazer em prática, colocar em prática esse evangelho, é que poderemos continuar na terra. Ou seja, a terra não ficará ao léu, não ficará dominado pelo mal para sempre. Na verdade,
a Terra, quem coordena a Terra são a espiritualidade superior. E apenas o que acontece de mal é uma consequência ainda de débitos nossos do passado, débitos que a Terra também precisa reparar e que nós, enquanto humanidade, um caso coletivo, né, precisamos reparar também. Então, tudo está certo, não existe nada fora da lei, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita ou consinta. Então, se estamos passando por problemas hoje, provavelmente, naturalmente, nós fomos os causadores desse mal, e o importante é tirar o aprendizado disso, porque é esse conhecimento, esse aprendizado que a gente vai levar para a vida espiritual e será nosso bem eterno, nosso bem espiritual. São os verdadeiros bens. E aí, então, a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo a diferença entre o que seria uma caridade material e uma caridade moral. Então, a caridade material é toda a caridade que a gente faça de forma financeira, com recursos. Você ajudar uma família, dar assistência na casa espírita com uma cesta básica, participar da campanha do quilo, você doar remédios para alguém que esteja necessitado. Isso é caridade, caridade material. Quando você adiciona o amor, aí sim passa a ser caridade também moral. Mas, como muitas vezes a gente não tem condições de fazer uma caridade material, às vezes a gente fica até assim pensando, mas como que eu vou ajudar alguém se eu não tenho nem para mim mesmo? Às vezes a gente está passando por necessidade e pensa isso, né? E a gente lembra daquela mulher, o óbolo da viúva, ela só tinha uma moeda e ela doou apenas o que ela tinha. E para Jesus, para a espiritualidade, o que mais valeu foi exatamente o que ela doou, porque era doado com o coração, porque aquilo iria fazer falta para ela. Não que nós devamos fazer isso hoje. É claro que se a gente pode dividir sem também prejudicar a nossa família, será ótimo a gente contribuir assim, dessa forma. Mas ele vem dizer para a gente que, para além dessa caridade material, existe a caridade moral, que é aquela da gente se suportar uns aos outros, por exemplo, a gente suportar nossos colegas de trabalho, perdoar, tentar não vibrar na irritação constantemente. Quando a irritação vier, porque somos seres humanos ainda em evolução, a gente tentar observar a nossa emoção, nosso sentimento, trabalhar esse sentimento para não receber também influências espirituais negativas e a gente tentar beber a água do Chico Xavier, que ele ensina a beber água para você tirar a irritação, manter a nossa mente ocupada com bons pensamentos, porque a nossa mente ela não pode ser ocupada por dois pensamentos ao mesmo tempo. Então, se um mau pensamento surgir, a gente já pensa ao contrário, pensa num bom pensamento, faz uma prece e a gente vai conseguir suportar os nossos colegas de trabalho, nossos familiares, principalmente, que muitas vezes a gente entra em conflito em casa, e até na rua ou no mercado, enfim. Então, essa caridade moral, ela é uma caridade que não é necessariamente vista, é uma caridade que você perdoa, que você ama, dá um conselho a uma criança, a um jovem, que você dá uma opinião, às vezes, que pode mudar a vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa está com uma dúvida, ou outras pessoas estão falando algo tão pessimista, e você tem ali uma capacidade de dar uma gotinha de otimismo, e aquilo ali, para quem está ouvindo e fica em silêncio, muitas vezes estava cabisbaixo por causa do pessimismo geral, a tua gotinha de otimismo vai trazer esperança para aquela pessoa e pode mudar a maneira dela ver o mundo atual, dar coragem, ânimo, e daí para frente, quem sabe, até ela sair de uma depressão, ela perceber que ela pode investir em um curso, pode investir em uma nova faculdade,
pode fazer um trabalho também de caridade, seja material ou moral, porque a gente fazer prece também é caridade moral. E uma caridade que muitas vezes a gente pode estar fazendo, por exemplo, se eu sou médico, eu posso doar, por exemplo, uma consulta minha por semana, atender uma pessoa que não tem condições de pagar, eu estou dando de mim, não estou dando algo material. Se eu sou psicólogo, eu posso atender uma vez por semana, ou aos sábados, eu determino um horário para atender as pessoas que passam por algum tipo de transtorno e não têm como ser atendido por algum motivo. Se eu for artista, por exemplo, eu posso doar uma obra de arte, posso transformar aquele meu trabalho em uma cesta básica, enfim, eu posso reverter o meu trabalho, que é feito com as minhas mãos, com o meu coração, com a minha prática, com o meu conhecimento, eu posso reverter em um trabalho de caridade moral. E aí, então, quando Jesus estava falando lá sobre o reino, a separação, o dia em ele que vai separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes, enfim, os bons dos maus, um doutor da lei fala para ele assim, mas quem é o nosso próximo? E é interessante porque na lei Jesus falava para eles, o que está escrito na lei? E eles falavam que, na verdade, eles já sabiam, eles precisavam apenas de alguém com autoridade para falar, então vai e faze. Então, na verdade, a gente sabe, o Espiritismo mostra para a gente que a caridade é o caminho. O que falta, então, para a gente praticar? E aí Jesus, lá diante de todos aqueles doutores da lei, ele ainda então faz essas perguntas, vocês conhecem a lei? E por que não praticam? E aí então ele conta mais uma parábola, ele emenda uma parábola para poder dar um exemplo de forma que eles pudessem então entender o que seria o nosso próximo, e ele conta a parábola do bom samaritano. Vou tentar resumir aqui. Bom, aqui tinha um vídeo, acho que não vou conseguir passar, mas eu vou contar então a parábola. Aqui é uma imagem de uma pessoa sendo atacada. Descia de Jerusalém para Jericó um homem e ele foi atacado por um malfeitor. Esse malfeitor, ele deixou ele seminu e bem machucado. Aí passaram algumas pessoas por lá. E o primeiro passou um sacerdote. Esse sacerdote não fez nada, ele apenas atravessou a rua, depois passou um levita. E o levita também atravessou a rua e não fez nada, quando de repente apareceu um samaritano. E aí o samaritano deitou óleo sobre as feridas desse homem e cuidou dele. Ele deu palavras de conforto, colocou ele sobre o cavalo e ele conduziu esse homem até uma estalagem. Nessa estalagem, ele deixou algumas orientações para o dono da estalagem para cuidar dele e que deixou tudo pago e ainda disse que o que ele gastasse além do que tinha gasto naquela noite, ele pagaria na volta. Ou seja, o samaritano tinha ainda um compromisso, mas ele voltaria pelo mesmo caminho para dar assistência a esse homem. E a gente tem aqui, nessa parábola, que ela é uma continuação lá da parábola da separação do joio e do trigo, do grande dia do juízo final, nós temos 3 personagens. Temos primeiro o sacerdote, o levita e o samaritano. Os 2 primeiros, o sacerdote e o levita, eles eram pessoas que tinham conhecimento da lei, das leis que eles estudavam lá sobre os mandamentos. Então, podemos dizer que eles eram religiosos. Então, a gente esperava mais deles do que do samaritano, porque o samaritano,
ele era mal visto na época pelos seus outros contemporâneos, porque tinha um preconceito ali contra o samaritano, porque ele era uma dissidência dos judeus. Então, eles praticavam com alguns hábitos, eles tinham diferenciados. Então, eles tinham muito preconceito. E aí Jesus usa exatamente o samaritano como exemplo para mostrar que não importa a religião, não importa a roupa que você está usando. Aquele que praticou caridade, esse é o mais próximo daquele que estava caído. Então, o próximo pode ser qualquer um de nós, e que vai fazer caridade, qualquer um de nós, e o próximo que está também necessitado pode ser qualquer um necessitado. E aí Jesus faz uma referência aqui para a gente tomar cuidado com o excesso, ou até evitar práticas exteriores, rituais, porque às vezes isso atrapalha as aparências. Você fica preocupado mais com a roupa do que porque o samaritano, ele mesmo foi lá e cuidou da ferida, da chaga do homem que estava caído. E ele fez a verdadeira prática da caridade. Aí vamos ver 3 simbolismos dessa parábola. Primeiro, descer do cavalo. Como é importante a gente sair, muitas vezes, da nossa região de conforto. Às vezes a gente está numa posição que eu estou bem, estou feliz, estou satisfeito, e aí eu preciso descer daquela situação para poder estender a minha mão para quem precisa. No caso, o samaritano, ele teve que descer do cavalo, interrompeu a caminhada dele, que pelo visto era importante, porque ele precisou continuar, mas ele fez a prática da caridade, e aí ele teve a prontidão pessoal, ou seja, ele não precisou mandar um terceiro ir lá fazer alguma coisa, ele não delegou a caridade, ele não transferiu a responsabilidade que ele pegou para si, ele não transferiu para outro. Ele mesmo fez a prontidão pessoal, ele mesmo cuidou da ferida. Ou seja, ele fez a caridade completa. Não adianta você começar um pedaço e transferir a responsabilidade para outra. Ele deu um exemplo aqui de que ele podia descer, fortalecer emocionalmente aquele homem caído, depois ele cuidou das feridas, levou ele para uma estalagem e depois ainda deixou pago o restante, ainda ia voltar para ver se ele tinha se recuperado. Então ele fez o pacote completo, digamos assim. Então que a nossa caridade possa ser assim, que a gente possa descer às vezes do cavalo, se a gente estiver numa posição que é difícil para a gente precisa sair às vezes daquela situação para ir até a altura onde aquele irmão necessitado se encontra. Às vezes ele está numa situação emocional, triste, então a gente precisa sair da nossa posição e dar essa assistência. E ter a prontidão. Então, se alguém necessitado estiver perto de nós, que a gente possa estar pronto sempre que possível para agir e não ficar assim, será que eu vou, será que eu não vou, será que esperando alguém fazer primeiro. Então a gente vai e tenta fazer primeiro a nossa prontidão, como o samaritano. Ele não questionou se o sacerdote deixou de fazer, ele não ficou preocupado com o levita, ele foi lá e fez completo. Agora, rapidamente, também tem, além da caridade material que a gente viu, no Brasil existe muito, o povo é bastante solidário. A gente vê lá fora muitas guerras, aqui no Brasil a gente tem, de certa forma, uma certa tranquilidade nesse sentido. Mas quando há alguma catástrofe, uma calamidade, geralmente o brasileiro se une para ajudar o próximo. A gente viu isso, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, como que, mesmo através de Pix, você está ajudando de alguma forma, você tem que se certificar se é verdadeiro, se é honesto, se não é um golpe também. Mas existe uma espécie de sofrimento que são aqueles infortúnios ocultos, que às vezes a pessoa tem uma depressão, ela tem um problema familiar, às vezes ela tem um transtorno,
e ela não demonstra para ninguém. Às vezes ela está sorrindo, mas ela está com vontade de se matar. Então, esses infortúnios ocultos, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou pedir licença para vocês, para eu ler um pedaço, porque eu não consegui memorizar toda. Aí é no capítulo 13. Aí diz assim: quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados? Essa mulher é seguida de uma jovem que também veste modestamente. Entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Para onde vai essa mulher? Sobe até a água furtada, sobe até uma região, lá vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. A sua chegada, ou seja, da mulher, essa mulher desconhecida, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Ela traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos. Ou seja, ela dá de forma tão carinhosa que a pessoa não se sente constrangida. Pois esses infortunados não são profissionais da mendicância. Às vezes a gente pensa que a pessoa que está recebendo, precisando de ajuda, a gente já pensa logo mal, como se ela fosse um profissional de pedir. E a gente acaba deixando muitas vezes de fazer a caridade porque a gente não confia mais em ninguém. O pai dessa família se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades, então o pai está adoentado. Graças a ela, a essa senhora, essas pobres crianças não sofrerão nem frio, nem fome, irão à escola suficientemente agasalhados e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre ela adoece, não lhe repugnará prestar-lhe os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Ou seja, ela se preocupa ainda em ir até o pai que está doente para dizer que a família está bem. Olha a caridade moral. Não é nem material, ela está levando uma tranquilidade para esse doente. Na esquina, uma carruagem à espera de volta, verdadeiro depósito de tudo que vai levar aos protegidos, ou seja, várias pessoas ela ajuda, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Fim da visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Ou seja, ela sente um enorme prazer em fazer essa ação da caridade. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. E à noite um concerto de bênçãos se eleva para o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que ela se veste tão simplesmente? É para não ferir a miséria com o seu luxo. Ou seja, ela desce do cavalo nessa hora. Ela é rica, ela não ostenta a riqueza dela. Ela se veste humildemente para não machucar, para não ofender aqueles a quem ela vai visitar. Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência, ela leva uma criança, uma filha. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? E aí então ela diz assim: se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que terás de mérito? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade, e tu que terás o mérito? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, aí ela orienta a caridade moral novamente. Ela orienta a filha: ajuda-me a cuidar deles, pois dando cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples, aprende a fazer costurar, por exemplo, costuras úteis e assim confeccionar as roupas para essas pequenas crianças. E estará ajudando algo de ti mesma. É assim que a mãe verdadeiramente cristã vai formando sua filha das virtudes ensinadas por Jesus. É espírita que importa. Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige.
mas ignoram o que ela faz de caridade moral, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a aprovação de Deus e da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Aí ela faz um sinal para ela e diz assim: não contes a ninguém. Ou seja, ela foi reconhecida por uma de suas protegidas, mas aí ela diz assim: não contes a ninguém, assim falava Jesus. Porque ela não queria reconhecimento, ela queria apenas continuar fazendo a caridade. É muito bonita essa mensagem, quem depois quiser tem no Evangelho, para vocês lerem com calma também. Eu vou passar brevemente 2 minutos aqui. A parábola relembrada no livro Jesus no Lar, Neio Lúcio conta uma parábola baseada nessa parábola do bom samaritano. Ele, à noite, Tadeu, um dos discípulos de Jesus, ele achou muito interessante a parábola, mas ele queria tirar mais informações e pergunta: mestre, pode nos contar novamente? Aí Jesus conta, só que dessa vez ele destaca que quando o homem está caído, quem passa por ele? Um romano. E depois passa um escriba da lei, depois um sacerdote. Ou seja, sempre aqueles que tinham condição de ajudar, de fazer algo e nunca faziam. Depois ele diz que passa uma respeitável senhora, e essa senhora dizia que ela não podia fazer nada, porque era uma tarefa que os homens deveriam fazer. Depois passou um grande juiz, que ele achava que precisava enviar uma testemunha ainda para investigar se aquele pedinte era ou não uma pessoa honesta. E depois passou um mercador, ele até deu algumas moedas, mas uma pessoa subtrai essa moeda. Ou seja, ele vai delegando essa caridade e a caridade nunca chegava no destino. E, por fim, o publicano, que também era considerado de má vida, era mal visto pelos homens, ou seja, Jesus usa sempre o exemplo daqueles que eram rejeitados pela sociedade e pelos religiosos, e é justamente o publicano que então ele vai dar boas palavras de encorajamento e carinho, vai conduzir o homem a uma estalagem de confiança e ainda deixar todas as orientações lá com o dono da estalagem. Então a gente vê como que Jesus se coloca no lugar sempre daqueles mais necessitados e que possa servir de exemplo para a gente, né? E que a gente possa levar para o nosso dia a dia. E obrigado a todos pela atenção. Nós queríamos te agradecer, Rafael, pela palestra da noite, né? Que Deus possa te abençoar sempre. Vamos nos preparar para o nosso passe. Nossos irmãos médios já estão a postos. Quem se sentir confortável de fechar seus olhos. Senhor, gostaríamos de te agradecer pela noite de hoje, pedindo auxílio aos nossos protetores, que Ele possa estar sempre nos intuindo, nos guardando, que podamos abrir as nossas mentes para poder escutá-lo. Agradecemos pela semana que se inicia, por estarmos aqui na casa de Joana, escutando a sua palavra. Agradecemos também a Maria Santíssima, que em todos os momentos, que nunca nos deixe de lado, que está sempre com o seu coração de mãe, seu abraço apertado. E assim, damos encerrado a noite de hoje. Que todos vão em paz, que leve a bênção de Deus e todo esse amor envolvido, toda essa paz para os seus lares. Que assim seja.